O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam no bem, porque tinha visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouvia dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro, pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Quando descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Eduardo, caros irmãos e irmãs que aqui estão, irmãos e irmãs que nos acompanham, nos escutam e rezam conosco de tantas partes do Brasil, ou através da internet, do mundo. Nós somos um povo, o povo de Deus, somos um povo privilegiado, porque somos um povo para o qual Deus fala, se dirige. Fora do cristianismo, as experiências religiosas que a gente acompanha são de pessoas que procuram Deus, tentam adivinhar o que Deus quer, para lhe homenagear e lhe responder. No nosso caso, é Deus que tomou a iniciativa, vem até nós, abre o seu coração, nos fala da sua intimidade. Na primeira leitura, por exemplo, do profeta Isaías, isso acontece de uma forma muito clara. É importante relembrar o contexto que está ao redor daquela passagem que foi proclamada, a passagem de Isaías. O povo de Deus tinha retornado para a Terra Santa e, portanto, também para Jerusalém. Até ali eram escravos na Babilônia durante mais de 100 anos, uns 140, onde não podiam nem se reunir para prestar o culto. Finalmente ganham liberdade, voltam, mas encontram o país destruído, totalmente. Já quando eles foram deportados para a Babilônia, deixaram o país arrasado pelos inimigos, o templo destruído, o grande templo que era expressão assim da fé do povo, e aí o povo desanimou, porque ao voltar, eles pensavam: que bom, vamos para a nossa terra, vamos ter liberdade, Deus vai se manifestar e viveremos agora livres e na abundância. E não foi isso que encontraram. E aí Deus faz surgir o profeta para apontar esperanças. E não, escute, eu tenho um plano, quero fazer um novo céu e uma nova terra, eu quero lhes dar uma vida de abundância, de paz, mas
fica subentendido que era preciso não só o povo voltar para a terra, como tinha voltado, mas voltar para Deus. Quer dizer, Deus realiza as suas obras, manifesta o seu poder, quando alguém realmente se abre à sua ação. No Evangelho, nós temos assim uma lição desta fé, os passos que devem ser dados por cada um de nós. Um militar, um oficial do rei, morava em Cafarnaum. Se era oficial do rei, seguramente era pagão, mas porque pertencia ao exército romano que dominava a região. Ele tem um filho doente e ouve falar de Jesus, de seu poder, ouve falar e vai ao encontro dele. Então, na fé, foi o primeiro passo, vai ao encontro de Jesus. Aqui nós temos que valorizar tudo aquilo que alguém faz e que é um passo em direção a Jesus. Às vezes a gente julga e diz, mas essa fé aqui da pessoa é tão frágil, essa expressão religiosa é muito simples. Para muitos é o primeiro passo, porque o oficial romano, ele não começou pelo último momento acreditando em Jesus, não, se aproximando, e até nem era com o interesse assim tão grande no sentido, vou seguir Jesus, vou ouvir o que ele fala, não, aproxima-se de Jesus à espera de um milagre. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, Jesus lhe falou e prometeu e garantiu que seu filho estaria saudável e já estava curado. Isso não era normal, porque o normal para os judeus era que a cura se realizasse pela presença física, pelo toque. Agora Jesus fala em curar, mas de longe, pois o oficial, que era pagão, acreditou na palavra do Senhor, e volta para casa, certamente convicto, ele curou meu filho, ou vai curar meu filho. E esta expectativa é confirmada pela vinda de quem o conhecia, que vem para dizer, olha, o seu filho está bom, a febre desapareceu, está curado. Então, o segundo passo no caminho da fé, acreditar na palavra de Deus. Por que a igreja começa os seus sacramentos anunciando, proclamando a palavra? Para que esta palavra ilumine a nossa vida, para que esta palavra desperte em nós uma resposta. E aqui então vem também o nosso compromisso, difundir a palavra, pregar a palavra. Eu vejo com muita alegria que de norte a sul do Brasil se multiplicam grupos de oração. Lá na minha diocese, Salvador, se chamam grupos bíblicos. Em Florianópolis eram grupos bíblicos de família. Varia o nome, mas a realidade é a mesma. Grupo de pessoas, geralmente próximas, vizinhos, que se dispõem a se encontrar semanalmente, de 15 em 15 dias, mensalmente, para juntos escutarem a palavra de Deus e para que esta palavra tenha uma resposta. Como isso é importante? É importante, sim, cada um também ler a palavra individualmente, ter a sua Bíblia, até riscar as passagens que lhe tocaram mais. Ótimo isso, excelente. Mas a palavra de Deus, lida em comunidade, ela faz gerar nova vida, porque é Jesus que está presente quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em seu nome, e quando Ele está presente, Ele traz o Espírito Santo. Então, quantas vezes a gente está participando de um grupo, e alguém, até uma pessoa muito simples, a gente nem dá valor, ela chama atenção para um fato daquela palavra, para uma ideia que a gente diz, meu Deus, como é que eu li tantas vezes e não tinha pensado nisso? Então, escutar a palavra para dar uma resposta positiva a ela, esse é o segundo passo da fé. Aí, quando ouviu aquela resposta dos seus funcionários, olha, o seu filho está vivo, deve ter ido lá e constatado, vem o terceiro passo. Ele passou a seguir Jesus,
abraçou a fé, disse o evangelista, como quem realmente assume mesmo, ele e toda a sua família. Não se sabe mais nada dele, mas seguramente se abraçou a fé, se não pôde seguir de perto Jesus, porque era um militar, era um oficial, tinha o seu trabalho, mas seguramente ficava atento a qualquer notícia a respeito dele, ou quando sabia que ele estava ali por perto, seguramente devia ser um ouvinte. Abraçar a fé. E isso serve para nós de incentivo. A nossa função é falar a palavra de Deus, anunciá-la, proclamá-la num grupo bíblico, numa catequese, o pai para o filho, a mãe para o filho, a mãe para os filhos, e anunciando. A gente não consegue imaginar que efeito a palavra de Deus vai ter. Por que não consegue imaginar? Porque a nossa parte é anunciar, é semear. O resto é ação do Espírito Santo, que é sempre imprevisível, sempre nos surpreende com suas novidades, e por isso é muito ridículo quando alguém se envaidece do resultado de um trabalho, uma catequista, ou uma mãe, ou um bispo, ou um padre. Ah, meu Deus, olha o que eu consegui. Não, você não conseguiu nada. Você semeou. A graça de Deus agiu e transformou o coração. O que nos cabe, sim, é agradecer a Deus a sua bondade e a sua ousadia de confiar em nós, tão pobres que somos. Mas assim é Deus, sempre nos surpreende e quer nos mostrar que quando nos deixamos conduzir pela sua graça, Ele realiza aquilo que jamais poderíamos imaginar realizar. Assim seja. Amém.